Segunda-feira, 28 de novembro de 2016, está começando ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. No programa de hoje nós vamos debater a polêmica reforma do ensino médio que chegou aqui no Congresso Nacional na forma de medida provisória mandada pelo Poder Executivo. Essa proposta estabelece algumas novidades grandes, especialmente a questão do direcionamento do curso para quem tiver interesse em cursar, por exemplo, a área de ciências humanas ou de ciências exatas, e o segundo grau, o antigo segundo grau, o atual ensino médio, seria mais ou menos direcionado nesse sentido. Para debater esse assunto com a gente, nós temos aqui a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Fabrício. Um grande prazer estar aqui com você. A senhora já foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Eleita e reeleita. Tem, então, experiência nessa área de educação. Sou formadora de professores. Oh, que ótimo, maravilha. Coisa melhor a gente não podia ter para o debate aqui. Nós estamos esperando agora também, nesse momento ainda não chegou aqui no estúdio, mas nós estamos esperando o presidente da Comissão Especial Mista, né, de deputados e senadores, que foi criada para analisar essa medida provisória. O deputado Exalci Lucas, do Distrito Federal. Ele ainda não chegou, mas programa ao vivo de televisão é assim mesmo, a gente tem que contar com essas variáveis. E também nós temos, além dos deputados que nós estamos esperando, a gente deve ter ainda mais um por telefone. Durante o programa eu anuncio, porque vai que também dá errado, tem algum problema, alguma coisa que acontece. Nós temos no centro de Brasília o Paulo José Cunha, que está na frente do Conjunto Nacional, que é um shopping muito movimentado aqui do Distrito Federal. E nós temos também numa escola, em frente a uma escola, né, a Carolina Siqueira, que está acompanhando. A Carol Siqueira está ali junto com estudantes, ela vai entrar no programa junto com estudantes de ensino médio que fizeram ocupação das escolas recentemente. Muitas escolas no país inteiro estiveram ocupadas, algumas ainda estão, né? E daqui a pouco então a gente vai falar com eles. E quem quiser, quem estiver em Brasília e quiser ir a algum dos lugares onde eles estão, fica à vontade, vai ser muito bem-vinda a participação. E quem não puder comparecer junto aos nossos repórteres que estão nas ruas, pode até ligar para a gente no 0800 619 619, a ligação é gratuita, 0800 619 619. Também pode participar do programa mandando suas opiniões ou seus comentários por e-mail. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem espaço, não tem tio, não tem nada de acentuação, é participaçãopopular@câmara.leg.br. Quem usa o Twitter também pode mandar um tweet pra gente, é só escrever lá no corpo da mensagem o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Também tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem espaço, participaçãopop, @participaçãopop. E nós temos também o canal aberto no WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp, que fica mais cômodo, né, ali na frente da televisão mesmo, pode abrir o celular e mandar mensagem. O nosso número é 61 99620 2573. Repetindo, 61 99620 2573. E as mensagens vão ser discutidas aqui no programa. Na medida que elas forem chegando, a nossa produção vai passar para a gente. E a gente vai discutir, então, esse assunto do ensino médio. Antes de nós seguirmos para o debate em si, eu queria mandar um abraço para o pessoal de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, de Dois Vizinhos, no Paraná, de Franca e São Paulo, cidades que estão comemorando aniversário. Eu espero que tenhamos espectadores acompanhando esta edição ao vivo do Participação Popular nesta segunda-feira, 28 de novembro. E também mandar um abraço para a dona Maria do Céu Queiroz, de Grande Colorado, Distrito Federal. Dona Maria, muito obrigado pela audiência. No programa anterior sobre a reforma política, no dia 21 de novembro, né, em que nós debatemos a questão da crise da política brasileira junto à população, nós tivemos muitas mensagens que não puderam ser discutidas durante o programa, mas eu quero registrar aqui, então, a participação, mandar um abraço também para o Rogaciano da Silva Alencar, que não disse de onde é, o Luiz Inácio de Castro, do Rio Grande do Norte, Carlos Roberto de Oliveira, de Palestina, São Paulo, Wagner Pacheco Carvalho, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, meu xará Fabrício Ferreira, de Araripina, Pernambuco, e o Gesiel Guzmão, de Cristalina, Goiás, que mandou pra gente mensagem pelo WhatsApp, ficou bravo porque eu errei o nome dele, só que o Gesiel chegou errado aqui pra mim seu nome, viu? Chegou escrito muito diferente do que realmente é. Por isso que não deu pra acertar, mas então, ó, desculpa. Fica um abraço pra você. Espero que esteja mais uma vez com a gente nessa edição do Participação Popular, que vai debater exatamente a reforma do ensino médio, essa proposta de reforma que chegou pra gente aqui, na forma da medida provisória 746,
de 2016. Eu vou perguntar para a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Deputada, era de se esperar uma medida provisória para discutir esse assunto aqui? Essa é uma pergunta que tem sido muito levantada, né? O artigo 62 da Constituição, se eu não me engano, diz que medida provisória tem que ter urgência e relevância. É o caso dessa proposta? Em primeiro lugar, urgência não tem, porque inclusive a previsão de implantação da reforma do ensino médio em etapas. Então é uma coisa que já vinha sendo discutida na Câmara, tinha uma comissão especial constituída exatamente para encaminhar isso. Essa comissão chegou a votar um projeto de lei, então ninguém entende por que o governo resolveu fazer uma bobagem como essa. Porque a medida provisória, às vezes os nossos espectadores não sabem, ela começa a vigir, ela começa a vigorar como lei a partir do momento que ela é editada. E ela tem apenas 120 dias para ser debatida. É por isso que tem ocupação pelo Brasil inteiro, porque os alunos também querem participar. E eles ficaram fora desse processo por causa dessa brevidade de prazo. Agora, então, deputada, esse foi um gol contra. Há muito tempo se debate também essa questão de reforma do ensino médio aqui na Câmara e no Congresso também, acho que no Senado também havia propostas. E na sociedade. Né? Exato, na sociedade. Agora, há muito tempo também que o assunto parece que não anda. E isso é um argumento dos defensores da medida provisória. O que a senhora teria a dizer? O Plano Nacional de Educação, que curiosamente só é mencionado nessa reforma do ensino médio uma vez. O Plano Nacional de Educação é o que é a nossa carta piloto. O que vai ser a educação desse Brasil pelos próximos 10 anos. Foi votado por unanimidade no Congresso. Você não acha que é um texto importante? Vocês que estão nos ouvindo aí, não é um texto importante? Levou 4 anos para ser debatido aqui, porque é uma coisa que tem tanto impacto na vida das pessoas que isso não pode ser resolvido de afogadilho. Por que estava demorando tanto? Porque é complexo, não é simples. Então a gente tem que encarar as coisas como elas são, e eu acho que foi um gol contra ter encaminhado essa proposta dessa forma. É o primeiro erro. Tá certo. Deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Esse assunto esteve em debate em um dos principais canais dos vários que a Câmara disponibiliza para você, para todos os cidadãos brasileiros que estejam interessados em participar das discussões sobre a política em si aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados. Esse canal é o E-Democracia, que é uma plataforma gerida pelo Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, que recebeu várias propostas, e nós vamos ouvir agora ao vivo a Simone Ravazoli. Oi, Simone, tudo bem? Olá, Fabrício, boa tarde. Boa tarde, deputada, boa tarde, pessoal de casa. A gente está aqui no Laboratório Hacker acompanhando a participação social dentro do portal E-Democracia. E a gente tem uma novidade para vocês em primeira mão. Hoje fechamos um tipo de participação para essa questão, esse assunto polêmico da reforma do ensino médio. Nós colocamos o texto da medida provisória dentro de um espaço para colaboração do cidadão. Ele podia entrar, dar a opinião dele sobre parte a parte do texto e, inclusive, sugerir novos trechos para essa medida provisória. E nós recebemos, no total, 322 participações de mudança direta no texto, né? E antes que você me pergunte, Fabrício, o ponto mais polêmico, que as pessoas mais apresentaram sugestões, foi um artigo que trata da educação física. Todo mundo pedindo para a educação física ser obrigatória e constar também do currículo do ensino médio. Interessante, né? Então, para participar, é só acessar beta.edemocracia.câmara.leg.br. Lembrando que o resultado desse trabalho vai ser entregue hoje mesmo para o deputado Isalci Lucas, que é o presidente da comissão. É com você, Fabrício. Maravilha, Simone. Valeu. Olha, na hora que chegar alguma sugestão que você acha interessante, essa sala... Vocês estão com uma sala de bate-papo aberta ainda para esse projeto, sobre essa medida provisória? Sim, a sala está aberta. É só o pessoal acessar agora que eu vou ficar participando junto com eles aqui, acompanhando o resultado. Ah, beleza. Então, quem estiver em casa, olha, pode participar agora, entrar no endereço beta.edemocracia.câmara.leg.br. Se eu falei errado, você me corrige, hein, Simone? Que você pode também debater, discutir essa medida provisória agora na plataforma
do E-Democracia da Câmara dos Deputados, dá as suas sugestões que vão ser incorporadas, como a Simone disse, vão ser todas organizadas para serem entregues ao presidente da comissão, o deputado Isalci Lucas, que a gente está esperando. Talvez ele ainda apareça aqui no programa durante, no decorrer dessa hora do Participação Popular. Simone, estamos esperando então, viu? Na hora que você tiver alguma coisa, chama Combinado. A gente, tá bom? Até mais. Abração, até já. Deputada, vamos para a gente voltar aqui para essa questão do texto em si, do conteúdo em si da medida provisória, dessa proposta de reforma do ensino médio. Se eu entendi direito, o texto original, ele traria mudanças que seriam vistas, seriam percebidas a partir de 2018, então não seria já para 2017, né? Exato. E a partir de 2018, ela tornaria obrigatório apenas o ensino de matemática, de português e de alguma língua estrangeira, né? Possivelmente o inglês. A senhora concorda com esses pontos? Meu querido amigo, você sabe qual que é essa escolha? É de transformar o ensino médio numa espécie de cursinho preparatório para o PISA. O PISA é aquele grande teste padronizado, né? Isso, e aí a gente quer aparecer bem na fita. Só que eu acho que é bom que a gente apareça bem na fita, mas a prioridade é oferecer ao jovem brasileiro, particularmente de escola pública, 85% das matrículas no ensino médio brasileiro estão nas escolas públicas. Então essa medida interessa ao povão mesmo, porque a elite vai estudar em escolas em que ela já tem aula em inglês, já tem aula em francês, já estuda toda sorte de coisas, já faz ginástica, já faz aula de karatê, aula de teatro. O que nós precisamos garantir isso é para a população brasileira como um todo, para o jovem brasileiro que vai entrar no trabalho, que tem a sua vida diante de si e precisa de ser bem preparado. É por isso que esse jovem, quem está fazendo a ocupação, é exatamente o jovem da escola pública. É o jovem da escola pública que está defendendo os seus direitos. Isso é uma coisa bonita que está acontecendo agora. Tá certo, deputado. Olha só, a gente tem algumas participações chegando aqui, algumas opiniões, e vamos ao centro de Brasília, onde Paulo José Cunha está, né, Paulo? Tá ouvindo bem a gente aí? Paulo José. Sim, claro. Então manda ver, Paulo, com quem que você está aí no centro de Brasília agora, trazendo opiniões para participação popular? Olá, Fabrício, alô todo mundo, um abraço. Eu estou aqui com a Dênia Magalhães, ela é advogada e ela atua em todos esses movimentos contrários à corrupção, foi uma das pessoas que lutaram aí pela desocupação da UNP, entre outras causas. Está acompanhando também a questão da MP do ensino médio. Ela é a favor da aprovação da MP. Por quê, Dênia? Nós vemos que a pauta de educação ela tem que ser realmente debatida, é uma pauta que é difícil, mas o Brasil ele passou por um déficit de educação muito grande, de séculos. E o que a gente percebe num comparativo com os outros países é que quanto maior a carga horária em educação, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, mais desenvolvido se torna a educação nesse país. Então o Brasil precisa urgentemente ter uma ampliação da carga horária de educação e também quanto às questões de obrigatoriedade de matérias, nós consideramos que quanto mais diversificado o currículo, melhor. Quanto mais diversificado. O que nós percebemos nos últimos anos é que há jovens saindo do ensino médio, se tornando praticamente analfabetos funcionais, que não conseguem fazer operações simples de matemática. E esses jovens ficam despreparados para o mercado de trabalho, né? Então, também um ensino médio em que haja uma ênfase para a preparação técnica para o mercado de trabalho seria importante no longo prazo, porque educação é uma pauta de longo prazo, não se resolve em poucos anos. Ok, obrigado, Dênia. Carol Siqueira, agora é com você. Boa tarde, Paulo José, Fabrício, todos os telespectadores do Participação Popular. Eu estou nesse momento na frente do setor leste, setor leste, desculpa, gente, setor leste, uma escola aqui do Distrito Federal que foi objeto de ocupação. Ela passou um dia ocupada nessas ondas de protestos contra a reforma do ensino médio e também a PEC dos gastos públicos. Nesse momento eu estou com 2 alunos que participaram dessas invasões em outros colégios aqui do Distrito Federal. São Vitor e Camila. Vitor, em qual ano você está? Eu estou no 2º ano. E você, Camila? Estou no 3º ano.
Qual escola você participou? Sou do Centro de Ensino Médio Ave Branca. E quanto tempo vocês ocuparam a escola? Ocupamos por 6 dias. E você, Camila? Eu sou do setor oeste, a gente ocupou lá por 10 dias. E qual é a principal reivindicação de vocês nesse movimento? Por que tomar a escola? Primeiramente, porque não tínhamos voz nesse debate que ocorreu sobre a MP, que faz uma reforma no ensino médio que atinge todos nós de maneira principal. Sobre a PEC, que faz um congelamento na educação, logicamente vai afetar a gente, e sobre a lei da mordaça. E por que você é contra a MP da reforma do ensino médio, Camila? Bom, eu acho que o principal ponto que essa reforma traz, assim, é a falta de debate com a gente, que é do ensino médio, que a gente vai ser afetado principalmente. E veio uma forma de medida provisória, né? E não houve um debate para a gente pensar em conjunto como vai ser essa reforma, porque... Camila, lá na Câmara, os deputados falam que existe de fato uma comissão que já discutia a reforma do ensino médio há bastante tempo antes dessa medida provisória. Então, na agenda do Congresso não é propriamente uma matéria nova. Você ouviu falar dessa comissão durante esses 3 anos que você teve no ensino médio? Justamente, antes de entrar como uma medida provisória, a gente não tinha acesso a esse tipo de informação, nem ao debate dessa reforma. Obrigada pela participação de vocês. A gente volta para o estúdio. É com você, Fabrício. Valeu, Carol. Obrigado por ter trazido a opinião do Vitor, da Camila, né? Obrigado ao Paulo José também, que trouxe a participação da Dênia Magalhães, que a gente vai discutir aqui com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, que está aqui com a gente. Continua dizendo, a gente está esperando ainda o deputado Isalci Lucas, presidente da Comissão Mista Especial, que foi criada para analisar essa medida provisória. Deputada, esse foi um ponto aí, então, que o Vitor e a Camila trouxeram. Eles não tiveram voz para discutir isso. De que forma que a senhora acha, a gente teve aí, por exemplo, agora o exemplo também das participações que chegaram pelo Laboratório Hacker, o E-Democracia, de que forma que a senhora acha que ainda seria possível incorporar as opiniões dos estudantes, dos internautas que acessaram o E-Democracia aqui da Câmara? A senhora acha que é possível, tecnicamente possível, incorporar ainda sugestões e politicamente há interesse? Eu acho que tecnicamente é absolutamente possível. Nós vivemos num mundo todos conectados. Então você tem tecnologia suficiente para ouvir a opinião de todo mundo, para poder, de fato, fazer embarcar nessa deliberação a voz da sociedade. Isso não é problema mesmo. E eu acho que é de boa oportunidade política. No momento que você vê, por exemplo, o presidente da República tinha falado uma coisa, agora já falou outra ontem, está revendo o seu ponto de vista, o Gedel se demitiu, não é verdade? Então quer dizer que está muito dinamismo. Nesse momento, será que não seria um gesto de inteligência política retirar essa MP, reencaminhada como um projeto de lei, justamente para que as pessoas que estão bradando para serem ouvidas, que elas pudessem participar? Eu acho que nós não perderíamos qualidade e nós ganharíamos substância política. Acho que a senhora Tênia, né? Dênia. Dênia. Se eu entendi direito, é Dênia. Dênia, que falou, ela tem razão em muitas coisas. Por exemplo, é lógico que se você tiver mais horas na escola, é melhor para os alunos. Educação integral, ninguém de nós tem dúvida sobre isso. Nos países centrais, a educação tem mais horas do que no Brasil. Estamos de acordo com relação a esse tipo de coisa. Só que não precisa de reforma de ensino médio para isso, não. Sabe onde que isso está? No Plano Nacional de Educação. É só implementar. O problema do Brasil não é tanto lei, né, Fabrício? Não. Mas é prática, né? Realmente, aqui, lei é o que não falta, né? Não é tanto lei. Nesse caso, por exemplo, a lei já existe. Então, eu estou de acordo com ela. Só que não precisa de aprovar essa lei para a gente fazermos essa mudança. E com relação à questão da diversificação, que você mesmo mencionou, nós todos somos a favor. Primeiro, vamos reconhecer que ninguém está descobrindo a América, porque no passado já tinha isso. Curso clássico, curso focado em humanas, curso focado em exatas, ninguém está descobrindo a América. O que há é o temor de que com essa diversificação, os estados que são responsáveis pelas matrículas públicas decidam oferecer uma coisa e não outra. E aí como é que vai ser? Pois é direito do estudante, não é verdade? Fazer essa diferença de percurso. Como é que a gente garante uma coisa dessa? Porque aí você bate numa outra pauta dolorosa. Dinheiro.
financiamento. Que foi uma das preocupações dos estudantes que protestaram contra a PEC 241. Exatamente. Eu estava até lendo uma reportagem que saiu nesse fim de semana, deputado, deixa eu só conferir se o número está certo, que disse que é uma intenção do relator, né, o senador Pedro Chaves, né, de Goiás, a intenção dele de estender o prazo de implementação de 4 para 10 anos e que nesse período haveria um repasse de R$1,5 bilhão de reais por meio do FNDE, né, para que os estados implementassem isso nas suas redes de ensino médio. Que é muito pouco dinheiro, Fabrício. É muito dinheiro para você ou para mim. R$1,5 bilhão, eu nem sou capaz de compreender o que é R$1,5 bilhão para mim. Agora, para a educação brasileira, isso não é nada. Agora, isso é 10% do que já está previsto no Fundeb. Agora, isso aí também já seria o suficiente para estourar os gastos, já que existe a previsão, né, pela PEC. Por isso é que eles estão dizendo, por isso que está dissolvendo. R$1,5 bilhão em 10 anos dá 150 milhões por ano, meu amigo. Isso não é nada frente ao que o Plano Nacional de Educação, que determina que em 10 anos, quer dizer, até 2024, você tem um investimento na educação de 10% do PIB, tá certo? Então, nós estamos, na verdade, fazendo jogos de palavras e não levando a sério a qualidade da educação, porque é disso que a gente está precisando, né? Deputada Margarida Salomão, a gente está com a ligação telefônica aqui já fechada com o deputado Átila Lira, do PSB do Piauí, que é membro da comissão especial. Deputado Átila Lira, bem-vindo ao Participação Popular. O senhor está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo bem. Deputado, o senhor concorda com a deputada Margarida Salomão, sua colega aqui, nessa questão de que o Fundo Nacional o Plano Nacional de Educação, ele já prevê o repasse de recursos que agora está vindo nessa medida provisória que propõe uma reforma do ensino médio? O Plano Nacional de Educação é um plano de ideias, é um plano de metas assim discursivas. Ele não precisa, a questão da escola, esse projeto, essa medida provisória sobre a reforma do ensino médio, ela tem duas dimensões. Uma, a questão da escola em tempo integral, que precisa de mais recursos. O questionamento dos estados tem procedência. Ensino de tempo integral é complexo e é muito caro o investimento. Então, nós temos no Brasil somente um estado com 43% de tempo integral, que é Pernambuco. É uma experiência válida, feita com recursos estaduais e um financiamento externo, mas isso para o Brasil todo, isso significaria mais recursos. Então, procede a necessidade de ter mais recursos. A questão hoje do alongamento do prazo de implantação é outro ponto importante. Com a medida provisória na comissão especial, isso é um assunto já convergente, que o prazo atribuído na medida provisória de 4 anos não há a menor possibilidade. Nós vamos começar já com um ano, só em 2018. Então, não há condições de, em 4 anos, se implementar uma mudança curricular e uma ampliação da carga horária diária das escolas. Estrutura, necessidade de formação de pessoal, mais gasto com o pessoal. Então, é um projeto importante, é um projeto de Estado. A importância dele estar na lei é porque dá uma segurança jurídica, dá uma estabilidade. Não é um programa que um governo está dando apoio, outro tira. Agora não, fica de acordo com o Plano Nacional de Educação, assegurado o tempo integral gradualmente a ser implantado, inicialmente com 580 escolas. É isso que diz a medida provisória. E essa questão do debate, isso está acontecendo permanentemente. Nós temos essa comissão, já ouviu as mesmas pessoas, as mesmas instituições que a Comissão de Educação ouviu há 2 anos atrás, quando produziu um projeto de lei semelhante ao que a medida provisória está apresentando. A medida provisória reproduz basicamente o projeto de lei que a Câmara aprovou. Então foi muito bem debatido e agora há uma convergência de todos que o Brasil é o único país do mundo que ainda tem um currículo de educação geral. Os outros países, todos,
estão justamente trabalhando com currículos flexíveis, diversificados, permitindo que o aluno encontre sua vocação. Quem quer ser médico faz ciências biológicas, quem quer fazer engenharia faz ciências exatas. Eu, como economista, fiz ciências sociais na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, essa flexibilidade é uma necessidade. E o debate está acontecendo. Acredito que o relatório saia no mês de novembro, no final do mês de novembro, mas mesmo assim nós vamos continuar ouvindo as instituições, os alunos, e essa questão de misturar o assunto da 241 com essa medida provisória vamos dizer, é livre, é claro. A 241, ela só é livre na questão da educação e da saúde. Portanto, a reforma é necessária, porque nós já temos um ensino médio com taxas elevadíssimas de evasão, e somente uma reforma pode começar a movimentar, mobilizar a juventude para que se interesse e estude a escola dos seus sonhos. Deputado, mas olha só, dos vários pontos que o senhor falou aí, o senhor mencionou, por exemplo, essa preocupação com a PEC 241, existe essa previsão a necessidade de investimento para que haja essas mudanças, ao mesmo tempo que há o congelamento aí por 20 anos que tanto se fala, mesmo havendo ainda um ano a mais para saúde e educação, né? Não, mas ainda não congela haveria educação nem saúde. Não congela educação nem saúde. Mas isso no primeiro ano, não é? De forma nenhuma. O Congresso terá o poder, seguindo a LDB, o Plano Nacional de Educação, de dotar o setor educacional dos recursos necessários, mesmo que isso signifique tirar recursos de outras metas de governo, como estradas, com construção de plataformas continentais, coisas assim que exigem muito investimento. A prioridade, o projeto ele é aberto nesse sentido. A 241, ela na realidade ela foi politizada pela transição de governo. É claro que é livre a interpretação, mas é literal o que a 241, hoje 55 do Senado, mostra nesse sentido. Educação e saúde são metas de governo que o Congresso pode ampliar os recursos em cada alteração de exercício orçamentário. Deputado Átila Lira, a deputada Margarida Salomão discordou aqui, acho que ela está querendo falar alguma coisa sobre isso. Primeiro, mandar um grande abraço ao deputado Átila Lira, que é um interlocutor muito competente, muito cortês, um exemplo na arte do convívio parlamentar. Mas eu acho que é uma série de coisas aí que a gente precisa de sublinhar. Primeiro, que o fato de ter havido uma discussão preliminar, nós escutamos os meninos falando agora mesmo, eles não participaram, eles nem sabiam. Então é necessário, nesse momento, ampliar a abrangência da discussão. E eu acho que a tecnologia permite que sejam encaminhados, igual vocês estão fazendo aí no laboratório propostas, que os meninos possam também ser ouvidos, não só através das suas entidades. Olha, o que nós estamos vivendo é o esgotamento desse processo de representação política. Não é só para esse caso, não. É para tudo. O povo não está se sentindo representado. Por isso é que você tem essa crise. É necessário que nós busquemos outras formas de audiência, de diálogo com a população. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a emenda constitucional, agora é 55, porque ela está agora no Senado, ela de fato ela desconstitucionaliza os mínimos para a educação e para a saúde, na medida em que ela estabelece um teto para as despesas correntes do governo. Então, embora, mas virtualmente o Congresso pode fazer tudo, mas nós estamos mudando a Constituição. Nós estamos engessando as nossas oportunidades de participar. E com o Plano Nacional de Educação, voltemos à educação, você tem que fazer mais investimento. A previsão é de que o Brasil ampliaria a sua despesa com a educação, até para ela ficar mais parecida com a despesa dos países desenvolvidos. Então,
É fato que essas duas questões estão ligadas. A PEC 55 e essa proposta de reforma, que eu também acho que é necessária. Eu acho que ela não devia ser discutida dessa forma. Deputado Átila Lira, uma resposta rápida, por favor. Não, eu quero cumprimentar a deputada Margarida. Concordo que o debate ele é necessário, mas ele está acontecendo. Eu acho que nunca se debateu uma reforma de ensino como essa que está acontecendo agora. E o relator, com o presidente da comissão, deputado Isalci, senador Pedro Chaves, com os demais membros, eles estão alargando esse debate. Hoje as universidades todas federais ficaram com o compromisso de produzir um documento debatendo com os estudantes universitários essa questão da formatação, da diversificação, sobretudo a flexibilização. Então isso tudo está sendo oportunizado. Hoje nós temos os mecanismos da tecnologia que permitem que a gente possa conversar com todo o Brasil buscando as melhores sugestões. Portanto, eu concordo com a querida deputada, uma professora exemplar da Universidade de Juiz de Fora e minha colega de comissão, nesse sentido. O debate ele é sempre proveitoso. Prova disso que nesse debate já vamos alongar o prazo de implantação da reforma e da alocação de mais recursos. E vai caber ao Congresso. Mais do que nunca, eu quero chamar a atenção também dos que estão nos assistindo, que caberá ao Congresso e ao Poder Executivo e à sociedade acompanhar a destinação de recursos para a educação. Nós sempre deveremos olhar o mínimo constitucional e as necessidades que o país vai precisar. E caberá à Comissão de Orçamento da Câmara e do Senado esse papel de cumprir essa preocupação que a deputada e toda a sociedade cobra no sentido de preservar e ampliar os recursos para a área educacional, para a educação básica e para o ensino superior. Então, essa preocupação, ela existe e nós teremos essa atribuição de evitar que haja qualquer, vamos dizer, descumprimento do que a gente tem de preocupação com os mínimos constitucionais. Aliás, os máximos que a gente tem que buscar para melhorar as condições de ensino do país. Bom, deputado Átila Lira, do PSB do Piauí, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Deputado, nesse assunto que ainda vai dar muito pano para manga, ainda vai ter muita discussão. Não vai, porque essa transição de governo, o governo que sai e o governo que chega, levou o país a uma crise muito grande, que tudo que se trata é polemizado. E às vezes é até distorcida. A 241, a 55 hoje, ela é uma PEC que dá essa liberdade para a educação e para a saúde. E está sendo colocado na internet, em todo lugar, que ao contrário, nada disso. Ela é literal. É uma questão literal. Até a TV Câmara, às vezes, veicula isso de forma equivocada. Portanto, é isso que eu aproveito também para esclarecer. Leiam os projetos para poder falar melhor. Inclusive, ler a reforma do ensino médio. Tá bom, deputado Átila Lira, essa confusão toda ocorre não é por causa da mídia só não. Dentro do Congresso mesmo, esse assunto é bastante confuso muitas vezes e confundido também. Todos esses assuntos, eles se embrenham, né? A gente que acompanha há muito tempo aqui o funcionamento da Câmara dos Deputados, a gente sabe que muitas vezes os assuntos se misturam, se confundem. Enfim, nós estamos recebendo aqui as participações de espectadores pelo 0800 619 619, telefone gratuito, né? Quem tiver em casa aí pode ligar para a gente. Também pelo e-mail, participaçãopopular@câmara.leg.br, pelo Twitter, mensagens com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, tá chegando pra gente, e pelo WhatsApp, 61 99620
2573. A dona Dirce Pelágio, espectadora número 1 do Participação Popular, acredito, de Saquarema, do Rio de Janeiro, mandou um abraço pra gente aqui. Fabrício, foi um prazer muito grande eu ligar a TV Câmara, vê-lo de volta no verdadeiro programa Participação Popular. Continuaremos juntos, se Deus quiser. Obrigado, dona Dirce. Quanto à reforma do ensino médio, creio que o principal é a educação em todos os sentidos, em todas as matérias e com muito respeito aos professores, sem partidarismo. Vários pontos aqui a dona Dirce tocou. O Marcelo Alves de Lima, de São Paulo, estudante de História, que está sempre aqui com Participação Popular também. Obrigado, Marcelo, pela audiência e pelas contribuições, mandou para a gente um e-mail dizendo: eu sou contra a forma de como se deu a proposta. A utilização de medida provisória eu considero autoritária. Cadê a capacidade do ministro da Educação, que também é parlamentar, em relação ao parlamento? Está aí a opinião do Marcelo Alves de Lima. Nós já temos no estúdio o deputado Isalci Lucas, que é o presidente da comissão especial mista que foi criada para discutir a medida provisória que trouxe ao Congresso essa reforma do ensino médio. Enquanto a gente está preparando o deputado Isalci, vamos voltar ao setor leste, Escola de Brasília, ali com a Carol Siqueira. Diga, Carol. Isso mesmo. Quem está comigo agora são outros personagens dessa ocupação, desse movimento de ocupações de escolas do ensino médio aqui de Brasília. Primeiro é o Paulo, ele é professor de física e participou, deu aula para os alunos numa escola ocupada. Paulo, você é professor de física, né? Durante esse tempo que você passou lá dando aula, você viu alguma movimentação dos alunos para discutir a reforma do ensino médio? Sim, os alunos constantemente se organizavam em rodas de conversa para debater tanto a reforma do ensino médio como a PEC do teto. E isso te impressionou de alguma forma? Sim, bastante. O debate deles era um debate muito rico na minha perspectiva, né? Inclusive muito mais rico, como eu já te disse, que o debate que a gente tem visto nas grandes transmissoras de TV. Obrigada, Paulo, pela sua participação. A Graça é advogada e saiu na defesa desses alunos na questão judicial, das reintegrações. Graça, você acha que com esse movimento os alunos têm condições de influir, vão mudar o rumo dessa PEC no Congresso? Dessa MP no Congresso, perdão? Olha, eu não tenho dúvida disso. Na verdade, os debates hoje, esse debate, inclusive, que está acontecendo neste momento na Câmara dos Deputados e com a participação popular, ele só acontece porque o Brasil inteiro está ocupando e esses jovens, esses adolescentes estão dizendo: dessa forma nós não queremos, nós queremos participar, nós queremos debater, nós queremos dizer qual o ensino que nós queremos. Isso só está acontecendo porque a juventude deste país se movimentou e ocupou as escolas. Obrigada pela sua participação. A gente vai agora ao centro de Brasília com o Paulo José Cunha. Obrigado, Carol. Eu continuo aqui com a Dênia, advogada, militante dessas causas aí nos movimentos contra a corrupção e que também vem debatendo essa questão da reforma do ensino médio. Dênia, você me falava que você é a favor, você é a favor da manutenção da educação física, mas você quer uma liberdade maior também para o estudante optar. Como é que é isso? Não, no caso do ensino médio, o que seria interessante para o estudante seria que ele pudesse optar, na grade dele, por dar mais ênfase àquelas matérias que ele acha que tem mais aptidão. Então, por exemplo, o aluno que tem mais aptidão para exatas, ele poderia colocar mais exatas no currículo dele, na grade dele, assim como o de humanas também poderia fazer. A educação física, ela também tem sua importância no currículo. A educação física, ela tanto é uma atividade que proporciona saúde, como também proporciona interação social, ajuda os alunos a entenderem, a fazer uma colaboração coletiva. Existe todo esse quê na educação física. A educação física é uma matéria extremamente importante. Agora, para o ensino, o que seria bastante salutar? Haver uma liberdade para o aluno para optar por matérias de acordo com sua aptidão, cursando todas elas em todas as áreas, e que a educação física também estivesse disponível para aquele aluno que tem interesse. Então a gente poderia, inclusive no ensino médio, haver tanto um cuidado com a saúde para evitar a obesidade, para fazer todo esse tipo de controle na saúde do aluno. Então acho que é importante que haja um equilíbrio nas matérias. Dênia, muito obrigado a você pela sua participação aqui com a gente. Fabrício. Obrigado, Paulo José, trazendo mais uma vez aí uma opinião da Dênia Magalhães. Obrigado também a Carol, que trouxe ali a opinião do professor Paulo e da Graça, advogada, né, que atuou ali junto com os estudantes quando eles invadiram, ocuparam as escolas. E, bom, nós temos aqui, como eu disse, o deputado Isalci Lucas, que está aqui com a gente, presidente da Comissão Mista Especial. Deputado,
Obrigado por ter vindo aqui, mesmo com a correria aí, por ter vindo para participar pelo menos de um pouquinho do Participação Popular. Bacana. Bem, Deputado. Eu agradeço, né, o convite e para a gente poder esclarecer alguns pontos aqui que são importantes. São vários. A reforma do ensino médio, a discussão do ensino médio, que é o maior gargalo da educação brasileira, já se discute aqui há muitos anos, né? Agora, de uma forma mais organizada, nós discutimos na comissão especial. Ficamos aqui 3 anos debatendo isso em todos os estados, ouvindo todas as instituições, e estava pronto para ser votado. Naquela época eu era oposição, era do PSD, eu sou do PSDB, e nós éramos oposição. A reforma do ensino médio, através do PL, tinha como presidente da comissão Reginaldo Lopes, que é do Partido dos Trabalhadores, Sim. e o Wilson Filho, que era da base de governo, como relator. Esse projeto foi discutido nas comissões, audiências públicas no Brasil todo, aqui também dezenas de audiências públicas, e nós chegamos num texto que, se tivesse sido colocado para votar, teria sido aprovado por unanimidade, por acordo. Esse texto ficou parado aqui praticamente 1 ano. Por quê, deputado? Porque não houve vontade política de votar, porque no dia da votação do texto na comissão, por exemplo, só tinha o relator, o Reginaldo, que é o presidente, e a professora Dorinha. Quando foi isso? Foi em 2014. 2014, então, aí depois veio a agenda ficou política. Todo 2015 pronto para votar a qualquer momento. Evidente que o CONSET, que é o Conselho de Secretários, ainda sugeriu algumas mudanças, que foi acatada, inclusive. E aí o que ocorreu? Por que medida provisória? Bem, ficou parado no Congresso, mudou o governo. Aí saiu o resultado agora este ano do ensino médio. O resultado de português e matemática é equivalente a 1997, ou seja, 2 décadas perdidas com relação ao ensino médio. Deputado, eu vou pedir para esperar só um pouquinho, porque o pessoal da direção do programa está me informando aqui que há um problema no microfone do senhor, que a gente vai tentar arrumar aí. Eu vou passar aqui para a deputada Margarida Salomão, uma pergunta que chegou, enquanto a gente vai resolver o problema do seu microfone, deputado, uma pergunta que chegou aqui do Genison Moreira, de Salvador, Bahia. Ele está falando sobre a questão que foi tocada aí no link pela Dénia Magalhães, que falou com Paulo José ao vivo do Centro de Brasília. Ele fala, existe projeto sobre educação física escolar para que seja incluída no currículo escolar? Como ficaria isso? Então, tem uma demanda aí por educação física, deputada. A senhora acha que isso é importante ser discutido agora? Meu amigo, no mundo inteiro, que afinal de contas é aquilo a que nos referimos como parâmetro, nós somos os últimos países do mundo que está fazendo não sei que mudanças. Vejam, nos países desenvolvidos, educação física é uma atividade nobre na educação integral. Educação integral nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, em Cuba, tem uma grande importância. Aliás, é de lá que saem os grandes atletas para as Olimpíadas. Então, eu não vejo por que nós deveríamos reduzir isso ao tempo em que nós pensamos que deve haver uma ampliação da carga horária. Eu não tenho nenhuma dúvida de defender a educação física, como de defender as artes. Você sabe por que nós estamos vivendo esse gargalo, como disse o deputado Exalci, e os meninos estão indo embora do ensino médio? E não nos esqueçamos, 85% dessas matrículas são públicas. Então, é o menino das classes populares que está largando o ensino, porque ele realmente está inadequado. Agora, se nós queremos oferecer uma coisa adequada, sabe qual é o primeiro desafio? É interessar o aluno pelo seu processo de aprendizado. Não existe ensino no mundo que dê conta se a pessoa não quiser aprender. Então, se nós não tivermos um processo pedagógico que coloque o aluno no centro da cena pedagógica, nós vamos ficar a vida inteira metendo a mão na parede, a cabeça também, e sem resolver as coisas. Eu acho, deputado Exalci, o que o senhor estava falando é absolutamente verdade. Nós tínhamos um projeto que aqui na Câmara tinha um altíssimo grau de consenso, mas que, como está agora provado, a sociedade tinha se manifestado pouco, porque grande parte dos estudantes e dos professores também estão se sentindo excluídos desse processo de discussão. É isso que eu ia passar para o deputado Exalci, porque assim, a gente está vendo que tem sugestões chegando também aqui, o pessoal participando do programa, mandando coisas. A plataforma É Democracia, daqui da Câmara dos Deputados, lá do pessoal do Laboratório Hacker, a Simone Ravazoli
anunciou no começo do programa que várias sugestões chegaram, que vão ser entregues ao senhor, inclusive as propostas que chegaram lá. E ainda há tempo, porque a previsão de apresentação do relatório é essa terça-feira, já dia 29 de novembro. Nós estamos ao vivo agora na segunda-feira, o programa vai ser reprisado outras vezes na TV Câmara, mas é importante que se diga que, para nós, é amanhã, já que vai ser apresentado o relatório. Ainda há tempo de incorporar sugestões, deputado? Sim, mas antes de entrar nessa resposta, eu quero concluir o meu raciocínio, né? Nós, então, debatemos durante 3 anos, haveria consenso, se tivesse sido colocado em plenário, seria votado. E o que aconteceu foi que este ano o resultado do ensino médio nas avaliações foram péssimas. 2 décadas, né, de perdidas no ensino médio. Então, daí o motivo da medida provisória, porque é urgente e relevante esse tema. E qual foi o texto da medida provisória? 90% dele foi exatamente o texto que nós votaríamos na Câmara. E o que aconteceu agora aqui na comissão mista? Nós fizemos um plano de trabalho, onde nós aprovamos todos os requerimentos, foram 30 requerimentos, com 53 instituições e especialistas, né, com relação, inclusive, a UNE, a UBS, os representantes dos professores, escolas federais, todas que foram solicitadas, nós aprovamos. E, incrível, o relator, que eu sou o presidente, só conduzo o processo, mas o relator é o senador Pedro Chaves, atendeu assim para... recebeu 90 emendas, acatou 90 emendas já no seu relatório preliminar. Isso já foi agora. Isso está em curso, né? Está em curso. Como que chegaram essas sugestões, essas propostas todas aí? Foram 500 emendas, evidente que várias repetidas. Mas foram por meio de parlamentares. 560 que vem, né, parlamentar... Mas pode vir da sociedade. Ela veio através de instituições. Eu mesmo apresentei algumas que foi fruto de debates e de sugestões de especialistas. Mas eu recebi também, pela Democracia, nós recebemos quase 600 participações, se não me engano, 200 sugestões. E além do debate que foi feito até agora, inclusive com a presença de todas as instituições, que está sendo, então, acatado. Eu nunca vi um relator tão aberto e flexível quanto esse. E qual é o nosso objetivo? É acatar aquilo que for melhor mesmo. Porque esse modelo que nós adotamos no Brasil hoje é o único no mundo. Então nós temos que avançar um pouco para dar para o aluno realmente a possibilidade dele definir o seu itinerário. E não há, veja bem, isso aqui, a medida provisória é o primeiro passo da discussão. A grande discussão vai acontecer agora em 2017, com a Base Nacional Comum Curricular, que não é a medida provisória que trata disso. O Conselho Nacional de Educação, ouvido algumas entidades. A medida provisória deixa até para essa discussão a definição do currículo. Quem diz, por exemplo, que não haverá na Base Nacional Comum Curricular Sociologia, Filosofia, Educação Física? Pode acontecer. Esse debate vai começar agora. Inclusive, este ano 2017, ele será destinado aos sistemas estaduais e municipais, porque agora começa o debate nos estados, para implementar a regulamentação disso. E depois, nós temos, inclusive, que definir a questão dos livros didáticos, com antecedência, para 2018, então, começar o projeto. Agora, é urgente, é relevante, a medida provisória causou realmente um interesse maior de debate. A aprovação na comissão mista apenas remete ao plenário, que são 513 deputados, depois para o Senado, onde cabe mais debate, mais sugestões. O que nós não podemos é não fazer nada, porque a reforma é urgente e relevante. Deputado Isalci, a Carol Siqueira está chamando a gente lá da porta de uma escola, exatamente onde esse debate está acontecendo com grande intensidade. Carol, traz para a gente aí o que você tem. Isso mesmo, Fabrício, o deputado estava falando que está aberto a sugestões e nós temos aqui as sugestões do Vitor e da Camila para mudanças na MP da reforma do ensino médio. Vitor, o que você gostaria de mudar nessa medida provisória? Bom, primeiramente, o fato de ela não dar liberdade ao aluno de escolha, mas sim a liberdade ao colégio de escolha. E também ela não abrange alunos que têm necessidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E o Brasil ele é um país que necessita muito disso pela precariedade estrutural das famílias. Obrigada, Vitor. E você, Camila, o que sugere de mudança para o deputado? Bom, é evidente que a gente realmente precisa de uma reforma, mas o que a gente quer, o que a gente está lutando é por uma reforma que nos represente, que tenha a nossa cara, uma educação que não nos faça mão de obra barata, mas que nos prepare para a vida, nos faça cidadãos, nos forme cidadãos. Obrigada pela participação. Ficam aí as sugestões dos alunos, Fabrício. Valeu, Carol. Eu vou juntar essas sugestões que os estudantes trouxeram para a gente, o Vitor, a Camila, há uma questão que o Valdir Pereira mandou para a gente aqui, ele ligou para o 0800 619 619,
e ele disse assim, diante de toda a reforma do ensino médio, a questão mais importante são os salários que são quase miseráveis e as condições precárias do professor. O principal meio transformador de todo o plano é o professor e não há nenhum investimento em cima dele. Como poderia explicar o sucesso dessa reforma? Eu vou passar aos deputados aqui, né? Primeiro para o deputado Isalci Lucas, também essa questão, né, no aspecto, deputado, de que o que se fala de reforma do ensino médio aqui, pelo menos o que eu consegui ler, a produção do programa também, não fala nada sobre a questão de capacitação dos professores ao longo desses próximos anos e nem das mudanças que estão aí já ocorrendo em outras áreas da educação. Quanto à tecnologia, ainda tudo continua muito baseado na lousa e giz, né? O quadro negro e giz ali, e garganta, gogó do professor. Esses aspectos e as sugestões aí, ainda há espaço para incorporação ou o senhor acha que vai ter que ficar para depois? Não só há espaço, como já há essa preocupação do relator, que está acatando 90 sugestões, já acatou 90 sugestões através de emendas e também sugestões das audiências públicas, que já avançou bastante em relação a isso. O que foi dito aqui pelos nossos alunos é exatamente o que nós também queremos, óbvio, que o protagonista tem que ser o aluno, tem que ter, o ensino médio tem que ser atrativo, não pode ser isso que está aí, onde são apenas 17% dos alunos que entram na universidade, os outros não conseguem entrar no mercado de trabalho. Então a nossa escola ela está preparando as pessoas para passar no Enem, para fazer o vestibular. Não é? Então, só 17% que vão para a universidade no Brasil, 17%. 20%, quase 20%. E quando você pega... ainda é muito baixo, né? É baixíssimo. Não, mas não é só isso não. O mais grave é o seguinte, que não é a tradição nossa. Você pega a Alemanha, os países mais desenvolvidos, 50%, 60% dos alunos têm formação técnica. No Brasil nós avançamos com o Pronatec, eu fui o presidente inclusive da última comissão do Pronatec, nós tínhamos 8, fomos para 11 e pouco, que é muito pouco ainda, né, a questão da formação técnica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, óbvio que nós não temos como recuperar toda essa dívida que o Estado tem com a sociedade na educação. Inclusive, a minha esperança de recuperar isso, nós aprovamos o Plano Nacional, estivemos juntos no debate do Plano Nacional de Educação, que tem sim, a medida provisória tem alguns detalhes que está obedecendo já o plano. E ela não suplanta o plano em nada, não, né? De forma alguma. Agora, óbvio que a medida provisória não pode, de forma alguma, né, recuperar toda essa dívida com a educação brasileira. A minha esperança era os royalties. Infelizmente, aconteceu o que você está vendo com os royalties brasileiros, que infelizmente não deu dinheiro para a educação ainda. O que eu acho que nesse momento em que a gente está colocando essas pautas, e os meninos eu acho que fizeram isso, eles estão discutindo mesmo a vida deles, né? Sim, lógico. Então, eu acho que algumas questões, por exemplo, que também não estão contempladas no projeto da medida provisória, pode ser que agora no relatório o relator consiga verificar isso. Porque, por exemplo, todos nós queremos, sim, que haja uma orientação da formação para o trabalho. Mas como fazer com o jovem de baixa renda? Porque o jovem de baixa renda, a educação com maior carga horária para ele é um problema. Porque muitos deles trabalham ou formalmente ou informalmente. Isso nós não temos nada tocado no texto original da medida provisória. Na medida já tem algumas Outra melhorias. coisa, número de alunos por sala de aula. Isso também é fundamental. Nós fizemos, no meu estado de Minas Gerais, no governo passado, aconteceu para diminuir o número de escolas, fundiram-se turmas. Então você tem turma de 50, 60 adolescentes. Você é professor, você sabe disso. Existe essa possibilidade? Não há. Uma turma com 60 adolescentes, tem, Fabrício? Tem jeito de dar aula para 60 adolescentes? É bem difícil. Eu estudei escola pública, eram 40 alunos na sala, então as duas salas de terceiro ano. Bota mais 10 aí, bota mais 15. Você sabe que isso não vai funcionar. Então, acho que nós temos aí um gargalo que é muito importante, que é do financiamento. Porque isso vai rebater, por exemplo, na questão dos professores, da remuneração dos professores, da capacitação dos professores. E da tecnologia. Mas a causa disso não é a medida provisória. Não é o projeto. Isso é uma questão estrutural. Mas isso não está sendo tratado. Nós vamos continuar lutando para ter mais recursos para a educação. O que a medida provisória sinaliza que não tinha no projeto é o governo federal destinar um recurso que não é suficiente, muito pequeno, mas 1,5 bilhão, para incentivar aqueles municípios que quiserem. Agora, 2017 é que vai ter o grande debate no sistema, porque é o sistema estadual que vai definir os itinerários, quantos itinerários vai ofertar por município. Nós tivemos a preocupação com os pequenos municípios, que de fato
uma cidadezinha como a minha de Minas, que eu sou de Minas Gerais, né, que tem 8 mil habitantes, lá nós só temos uma escola, a Senec, que não é nem pública, é comunitária. Né? Como fazer nessa coisa? Então você tem que ter um mínimo de itinerários por município e adotar, como tem em Minas Gerais no sistema de saúde, a questão regional para determinadas itinerários. Bom, vamos continuando aqui. Nós temos uma pergunta que chegou do Carlos Marques Ribeiro, de Mato Grosso do Sul. Ele é de Nobres, Mato Grosso do Sul. E ele questiona exatamente a questão, deputado Exalci, do espaço de debate ainda que haja, né? Que o senhor está ressaltando que nesse ano agora, 2017, que vai começar mesmo intensamente. E o Carlos Marques está falando, o que quer dizer com amplo debate? Pois quando elegemos os deputados, é eles que debatem pelo povo. Essa comissão tem disponibilizado espaço para os representantes dos estudantes no ensino médio? Sim, óbvio. Todas as audiências públicas que foram chamadas, eles compareceram e debateram. Agora, o que eu estou dizendo que iniciar o processo agora é nos estados. Os conselhos estaduais é que vão agora cuidar dos itinerários de cada estado. Portanto, eles deverão agora chamar também todos os estudantes, professores, todas as instituições para ouvir e definir realmente quais são os itinerários definidos pelo estado e também nos municípios. Mas aí já é uma outra proposta, então? Não, é o segundo passo. A Base Nacional Comum Curricular não vai ser definida agora, já está sendo debatido e será intensificado o debate, onde vai incluir as matérias obrigatórias na Base Nacional Comum Curricular. No caso especificamente de artes, educação física, já está no itinerário de linguagem. A linguagem contempla tudo isso. Mas o relator, através de sugestões, ele preferiu no texto da medida deixar mais claro isso, para não ter essas dúvidas que estão dizendo que vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, e não é verdade. Deputada Margarida Salomão, a gente já está encerrando aqui, tem que ser bem rápido. A senhora acha que esse espaço, então, vai ser suficiente? As pessoas não, eu não acho que é suficiente, porque o deputado Exalci, que é muito atuante, especialmente nessa área, trabalhou muito comigo na área da ciência e tecnologia, ele sabe que um dos grandes problemas que vamos enfrentar é porque os estados são quebrados. E a eles é que cabe, aos sistemas estaduais, implementar essa mudança. Sim. Essa mudança sem dinheiro, ela não tem a menor chance de se tornar realidade. Então, eu acho que é uma questão que não pode ser ignorada nesse debate também. Bom, nós estamos chegando no final mesmo aqui. Eu quero agradecer, então, a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Fabrício. Deputado Exalci Lucas, pelo que não ficou o tempo todo aí, deputado do PSDB do Distrito Federal, muito obrigado por ter estado com a gente. Boa sorte nos trabalhos da comissão. Eu acredito que nós vamos conseguir um resultado satisfatório nessa medida. Obrigado. Maravilha. E, bom, todas as perguntas, as opiniões que chegaram aqui, assim como aquelas do E-Democracia, deputado, vão ser encaminhadas para os senhores, se os senhores puderem entrar em contato com o cidadão, com os eleitores aqui para responder, seria ótimo, ou incorporar até as sugestões nessas discussões. Já repassei para o relator todas que eu já recebi até agora. Foi muito bom. Maravilha, então a gente vai encaminhar para o senhor também. E muito obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do Participação Popular. Eu quero lhe convidar para o próximo programa, segunda-feira, ao vivo, 13h, em que a gente estava falando aqui da questão de dinheiro, de financiamento. Nós vamos discutir a falência dos estados no Brasil, vários estados em situação crítica, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, então nem se fala, está escancarado aí o problema, por que isso está acontecendo e de que forma que a Câmara pode, enfim, propor uma solução para esse problema. Segunda-feira, ao vivo, 13h, a falência dos estados aqui no Participação Popular. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.